eu só vou pagar se esse influenciador gerar venda, que é o CPA. E aí a galera perde muita oportunidade, que é assim, tem N marcas querendo fechar comigo. Perfeito. Não importa. Então, tem muita empresa que vai lá com uma expectativa alta no influencer e por melhor que ele seja, a gente não pode esquecer o seguinte, existe uma questão de frequência. Olá, pessoal, começando mais um ROICONcast, o podcast feito para você empreendedor, gestor de marketing, gestor de e-commerce, a vender mais e melhor, de forma sustentável, não é isso? Exato, e hoje nós vamos falar sobre... Tema principal... Investimento em tráfego pago ou influencers? Tráfego pago ou influencers? Eu gosto de fazer isso. Mídia paga, você prefere o termo? Não, mas vamos falar tráfego pago por causa do SEO do YouTube. Pode ser. Vamos lá, então. Gente, essa é uma dúvida muito clássica, né, Flávio? E recente, né? Porque a galera tá meio dividida, né? Se ela investe em influenciadores ou ela investe comprando mídia direto ali na plataforma. E eles... obviamente pensam, né? Putz, eu vou investir em influenciador, será que vale a pena? Será que isso vende? Ou vou fazer mídia direto? Apesar de ter bastante influencer no Brasil e bastante marca fazendo, por incrível que pareça, em proporção, não são muitas. Porque tem, por exemplo, que nem nesse mês, vou conversar com alguns gestores que, cara, nunca fez. De marca, às vezes... Tipo assim, teve troca de gestão que já fez, só que ele mesmo nunca chegou a desenvolver estratégia de influenciadores. Então, eu vou pegar um dado aqui, que inclusive eu postei hoje no LinkedIn, da pesquisa que a gente fez lá do Radar do E-Commerce. Tá? Então, para vocês terem uma noção de proporção de alocação de investimentos, tá, Flávio? Quase que 80% dos investimentos, 80% a 86% nas buscas pagas, tá? E partindo disso, né? Desses canais mais utilizados, quando a gente pega para analisar aqui os influenciadores digitais, vamos colocar aqui, influenciadores digitais, 50% ainda dos canais mais utilizados da pesquisa que a gente rodou. É pouco ainda, né? Tem muito espaço. Né? E assim, a maioria das dores, né, de quem vai pensar nisso se ele investe em um ou investe em outro, né? Invisto em mídia paga ou em influenciadores. Outro ponto aqui que a gente comentou, né? É porque as campanhas com influenciadores nem sempre convertem o quanto esperado. Né? Acho que são formas de analisar. E como que a gente comprova os resultados dessas estratégias, né? Com influenciadores. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema. E trazendo alguns recadinhos aqui, tá, Felipe? Se você está escutando esse episódio pelo Spotify, não esquece de avaliar o ROICONcast colocando 5 estrelas. Não esquece também, né? Se você é novo aqui, não esquece de seguir o ROICONcast. ROICONcast, né, é um podcast idealizado pela Ciclo E-Commerce, que é uma assessoria especializada em marcas que têm operações digitais e querem expandir as suas vendas através do e-commerce, né? Boa. Então, não esquece de fazer isso. Se você estiver pelo YouTube, não esquece aí de se inscrever no nosso canal e deixar o sininho ativo para receber os novos episódios. Normalmente, a gente sempre solta toda quarta, 11h45. Caso aconteça algo, a gente sempre vai soltar pelo menos um podcast na semana. Legal? Felipe, quer dar um recadinho rápido no nosso patrocinador? Com certeza. Deixa eu dar destaque aqui, que é importante, né, pessoal? Aqui a gente, obviamente, tá com 2 produtos, mas a Lucal tem produto pra caramba, né? Então, a gente gosta muito de fazer essa menção aqui para você que busca equilíbrio entre uma vida saudável, né? Uma alimentação... Comer um docinho. E poder comer um doce com 0 açúcar. É 0 açúcar, 0 lactose, 0 glúten. Cacau da Amazônia. É um chocolate fino. Esse de pistache, então. Tá todo mundo na moda do pistache, né? Mas, cara, é muito bom. Tem o creme, que é incrível. Creme. Tá passando aqui na telinha, pessoal, para vocês verem aqui um pouco da Lucal. Eu recomendo, tá? Para vocês aí que estão acompanhando. A gente sempre fala aí para você que é líder de time, para você que é empreendedor... aquele prêmio para a equipe, algo de qualidade, né? Bateu a meta, vale muito a pena. Não seja o gestor que vai virar meme nas redes sociais. Seja o gestor, você não vai
colocar aquele presentinho, né, Felipe? Com o Durex. Com a... Muito bom. É. Pô, o time aí do e-commerce bateu meta de 10% a mais, 150% a mais. Você vai colocar um bombom, não é mesmo? Você tá me tirando, né? Não pode ser aquele do meme. Não pode ser o prêmio do meme. Você tem que ir, ó, e comprar o produto da Lucal. Vai lá na loja, lá, lucal.com.br e... Ó, a gente vai colocar um benefício ainda. Tem o nosso cupom de 15% de desconto. Vai lá no carrinho, coloca lá Roy Concast, tudo junto. E aí você vai receber 15% de desconto na loja da Lucal. Excelente, pessoal. Tem muito sabor lá. Explora pra caramba. Tem muita opção, tá? E de alta qualidade. É chocolate fino mesmo. Fica aqui a nossa recomendação aí pra vocês. Legal? Bora lá, então? Bora. Bom, eu acho que... Uma das dúvidas clássicas que a gente tem, né, Flávio, é com relação à prioridade, né? Porque esse daqui eu já discuti tanto na minha vida. Não precisa de então cola. Eu não preciso de pontos para ficar lendo. Mas vamos lá, né? Tem aquela dúvida clássica assim, né? Quem nunca fez... Vamos separar por experiência. Acho que são cenários diferentes. Tá. Quem nunca fez, quem fez e diz que deu errado, né? A decisão... E quais são os principais pontos, os erros que são comuns nesses que deram errado. Mas vamos pegar esse cara que tem dúvida. O que nunca fez? Que nunca fez. Por quê? Não fez, só não investiu porque não sabe como fazer. Cara, ó, por exemplo, o que nunca fez, quais geralmente são os medos, Felipe? O principal medo é não ter controle. Por exemplo, eu não tenho controle de... Sabe aquela questão do... desligar, aumentar investimento. Como ele tem na estratégia de mídia paga. Exato. Então, por exemplo, ele não tem controle, então para ele é algo que, cara, se eu colocar dinheiro nisso, eu não tenho a previsibilidade. Então, cara, se der errado, ferrou. E assim, como dica, pessoal, que eu vou trazer se é algo novo para vocês. A gente já falou em 4 episódios aqui, que é a metodologia 70-20-10, que é: coloca seu investimento em 70% daquilo que você sabe que dá resultado, 20% para melhorar isso que já dá resultado e 10% para fazer algo novo. Perfeito. Então, se você tem um investimento aí de 100 mil reais, eu tô arredondando, né? Cara, você vai testar 10 mil reais no mês. Então, por exemplo, pô, esse mês aqui você quer testar algo de influenciadores? Então, beleza, separa esse investimento... Entenda. E aí tem as métricas para que você vai analisar, tá? Porque cada influenciador que você vai trabalhar, você vai ter que desenvolver um objetivo específico para aquilo. Então, por exemplo, quando eu vou contratar um influenciador muito grande, eu preciso entender que esse influenciador muito grande, ele não vai me entregar, Felipe, o retorno do investimento. Ele não entrega ROI. Por quê? Mesmo que ele gere vendas... essas vendas não vão pagar a ação que eu fiz com ele. Por quê? Eu vou trazer um exemplo prático. Se eu contratar um influenciador que ele tenha 1 milhão de seguidores, provavelmente, para fazer uma ação com ele, custe 50, 100 mil reais. Ele não vai vender 50, 100 mil reais. Mas qual que é o benefício que esse influenciador pode trazer? A visibilidade da marca. Se é isso que você quer e se é isso que você precisa para esse momento da sua marca. Perfeito. Eu acho que é isso que precisa ficar claro. Você precisa, nesse momento da sua marca, de visibilidade, autoridade, por aí vai. Então, é bem provável que você vá por esse caminho. Só que o que eu aconselho muito é que as suas estratégias de influenciadores, elas sejam muito mistas nas composições das pessoas que você seleciona. Então, por exemplo, o micro, o nano, você pode utilizar ele vários. Você pode, assim, ter, cara, mais de 1.000, 2.000 micro e nano influenciadores. E uma outra dica que eu dou para quem vai contratar influenciadores, Felipe, é assim, e aí a galera perde muita oportunidade, que é assim, eu só vou pagar se esse influenciador gerar venda, que é o CPA. E aí o que acontece? Ele acaba não conseguindo fechar com bons influenciadores. Porque o influenciador vai falar assim, cara, não tô vendendo a venda, eu tô vendendo a credibilidade na minha marca. Tipo, eu já tenho audiência. Tem N marcas querendo fechar comigo. Tipo, perfeito. Não importa. Aí você acaba perdendo a utilização de influenciador. E até concordo. Só que eu também não aconselho
a galera de marketing fechar a contratação por Media Kit. Certo. O que seria Media Kit? Que geralmente o influenciador faz. Ele pega a média de visualização que ele tem no mês, ele determina o custo dele e precifica ali por entrega. Uhum. Só que, por exemplo, Felipe, você me garante que no dia da ação que eu for fazer da minha marca com você como influenciador, você vai ter essa entrega de visibilidade que você tem na média? Entendo. Você não garante, ninguém consegue garantir, Sim. porque você pode ter as Sim. oscilações. Então, o que eu aconselho a marca a fazer? É fechar um contrato misto com o influenciador médio e grande. Quer fazer o quê? Eu precifico CPA, se ele me gerar venda, só que eu preciso ter um pequeno ganho para motivar esse influenciador, que é o quê? Cara, vamos fechar por CPM? Uhum. O que seria o CPM? Para quem não entende, o CPM é o custo por 1000. Então, por exemplo, vamos supor que você fechou com um determinado influenciador grande um CPM de R$10. Isso daí é muito mais barato do que, dependendo da plataforma, o CPM de um Google, de uma Meta. Perfeito. Dependendo da segmentação. E aí, no dia da ação, dessa ação específica que o influenciador fez com você, ele teve uma entrega de 500 mil impressões. Certo. O que você vai fazer? Você vai dividir 500 mil por 1000. Vai dar 500. É isso? Calculando? Calcula aí pra mim. Vou até já fazer aqui. Mas conclui seu raciocínio. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Então, 500 mil dividido por 1000, eu vou ter a quantidade de CPM que eu tenho e eu vou multiplicar por 10. 500. Então, beleza, multiplica 500 por 10. Ok. 5 mil. Então, eu vou pagar 5 mil de ganho rápido para esse influenciador. Uhum. E, se ele me gerar venda, eu vou pagar a bonificação de venda. Legal, então, você mescla, né? Porque assim, você mescla um pouco no esforço dele, porque ele vai se dedicar ele vai em fazer o conteúdo. E para pensar assim, Felipe, tem muita peça publicitária que ela é muito mais cara do que os 5 mil que o cara tá fazendo. Com certeza. Principalmente publicidade tradicional que vai ser vinculada em TV. Exato. Então, o que eu vejo cara, não compre Media Kit, porque Media Kit é a média daquele influenciador. Uhum. Assim, vai ter influenciador que não vai ter como você negociar dependendo da marca que você tá e o portfólio dele, né? Sim, por exemplo, sim. eu vou pegar uma Virgínia, uma Boca Rosa, sei lá, mano, todos os outros grandes influenciadores. Uhum. Às vezes, pra você comprar a mídia com ele, não tem como. Vai ser igual uma Globo. Cara, eu tenho isso. Custa tanto você ter porque, por exemplo, 10 minutos comigo. Tem tanta marca com o cara É. ali querendo comprar o espaço que pra ele tanto faz. Uhum. Isso aqui eu falei de forma de contratar, né? Tem um outro ponto também que quando a gente foi para as dúvidas, né? Que eles possuem. Então, geralmente, o gestor tem dúvida disso, que eu comentei é algo novo. Então, colocaria essa regra do 70-20-10. O erro na forma de contratar. Uhum. Esse influenciador não faria por Media Kit, não faria só por CPA, porque você desmotiva. Porque Perfeito. senão futuramente, e aí é um problema, né? Que a galera não faz uma atribuição por causalidade. Mas vamos supor que você fez uma ação com o influenciador e a galera não comprou pela URL, pelo cupom. Mas isso daqui... Foi lá às vezes pode ir no Google e acessar diretamente o e-commerce. Viu lá, mas não usou aquele link. Exato. Então você tem uma perda de rastreamento. E aí o que acontece? Às vezes você para de fazer uma ação com um bom influencer, que aí você poderia ter uma relação longa com ele, e você substitui só porque não traqueou ali do jeito que você queria. Faz muito sentido, faz muito Entendeu? sentido. E assim, na prática, né, Flávio, a gente vê cada vez mais o investimento em mídia e também na estratégia de influenciadores, eles sendo trabalhados de maneira conectadas, né? Dá um exemplo aí para o pessoal, né? A gente sabe que por mais que o influenciador ele tenha dependendo, né, do influenciador, ele tenha um bom engajamento, um bom alcance. Posso, antes da gente ir pro algo híbrido, que é o como selecionar. Uma dúvida padrão também. Importante. Hoje em dia, pessoal, você tem plataformas que você pode contratar essa plataforma, que daí ela tem um hub de influenciadores dentro dela. E aí, geralmente, eu aconselho a contratação dessas plataformas, cara, se você já tem constância em investimento. Legal. Por quê?
Cara, às vezes você vai precisar gerir ali 100, 2.000, 10.000 influenciadores. Você não vai conseguir fazer por planilha. Só que se é um canal novo que você está testando, faz da forma manual para você conseguir entender. Então, cara, vai lá na bio, na bio se você for fazer ação de Instagram, né? Hoje em dia a galera pensa que influenciador é só Instagram, mas, cara, o influenciador, tem influenciador que é relevante no YouTube, e você nem conhece ele. Tem influenciador que ele é relevante no TikTok, tem influenciador que é relevante no Twitter, por exemplo. E aí você tem que entender onde você vai buscar. Legal. Que é o ponto que eu comentei do teste, né? Pô, como que você vai testar às vezes? Pô, Flávio, eu tô só testando um influenciador de Instagram. Será que existe um influenciador mais barato no Twitter? Faz sentido. Depende. E a galera exclui, né? Mas, cara, tem influenciador que ele ganha dinheiro só com o Twitter. É bizarro. Sim. A gente sabe que até que no mercado de... Por exemplo, no mercado de games, a gente também tem influenciadores específicos também, né? Somente usando Twitch, fazendo transmissão, live. Então, é super relevante pensar em envolvê-los numa estratégia de comunicação da empresa. É que, por exemplo, a galera, os profissionais, eles precisam parar de consumir o conteúdo como consumidor. É foda de falar isso. E começar a consumir muitas vezes como estratégia. Cara, por exemplo, eu consumo esse cara aqui todo dia. Numa live, assisto algum conteúdo e não vejo nenhum anunciante. Por que eu não vejo isso como uma oportunidade para minha marca? Por exemplo, fazer alguma ação. Cara, muitas vezes ninguém... Não, e é uma forma diferente de pensar. Então fica até a provocação, né? Lembra que a gente estava falando sobre formas diferentes, às vezes, de tentar gerar resultado? Sair um pouquinho daquele convencional. Da ali. E até um termo que alguns parceiros, né, do ecossistema de e-commerce comenta é o seguinte, para alguns tipos de estratégias, né? Tem estratégias que elas são sexys, né? Então a gente fala que mídia ela é uma estratégia sexy, né? Então faz aquele criativo legal, bem bacana, e você tem aquele controle, que é igual você falou, eu vou vincular tanto, eu vou acompanhando performance. Se não performar, eu tiro aqui. Quando você vai para itens onde envolva pessoas, né? Putz, vai ter que ser roteirizado ou não, vai ter que planejar antes da execução. Eu vejo que gera um certo desconforto e, às vezes, até uma trava. E eu acho que o que pega, até para refletir, né, Flávio, que a gente pensa assim, tem muita coisa, às vezes, que o pessoal que está aí nas operações, eles sabem, esse já é um outro perfil, eles sabem que tem que fazer, só não faz, velho. Só não faz, cara. Tipo assim, é um negócio de procrastinação, cara. O quanto que a gente já viu aí, Flávio, de mercado, que o cara vive trocando de ferramenta o tempo inteiro, velho. Cara, às vezes não mexe ponteiro de negócio, cara. Tem mais migração de plataforma. Meu irmão, é uns negócios absurdos que você fala assim... Por que tá fazendo essa transição, e a cada mudança cara? É queda de semanas de resultado e tem um custo de infra lá e por aí vai. Mas assim, Felipe, por exemplo, outra dúvida que a galera tem é como recrutar. Então, dessa de recrutar, você tem as plataformas, só que, cara, se você for para a parte de tecnologia, eu vejo que você já tem que ter uma constância antes de contratar alguma plataforma. Eu iria na mão, por enquanto, para testar mesmo, para você ir sentindo. Cara, e os programas de incentivos? Tem essa forma que eu comentei de CPM, tem uma outra que eu falei no outro podcast também, que eu vejo muito na gringa, que a galera tá usando, que tem a questão do member get member, mas uma estratégia de recrutamento para escala de influenciadores como se fosse um marketing multinível. Sim. Comentei aqui no outro episódio, que é, por exemplo, eu pago aqui 10% pro influenciador. De CPA, mais o CPM. Se ele trouxer mais 2 influenciadores que são interessantes ter, eu vou pagar mais a bonificação de 2% do que esses novos influenciadores gerar, fora o que eu já pago para esses influenciadores que entrou. Então, eu consigo criar uma rede legal de multimarketing multinível. Sem ser pirâmide, né? Para isso se tornar pirâmide, obviamente, pelo que eu vi das marcas, eles vêm utilizando, por exemplo, cara, esse influenciador que foi o recrutador dos demais, ele precisa manter as vendas
do próprio canal dele. E aí tem contratos, CPM, por aí vai. Então, são formas de você recrutar além do padrão. Você pode fazer com que influenciadores recrutem novos. Cara, eu já vi... Eu vi um case de uma marca gringa que se chama White Fox. Uma que marca... ela vende? É moda pra... Acho que é Fashion Team. E aí, cara, sabe como que foi o programa deles de influenciadores? Eles foram em universidades que são relevantes, que teria a ver com a persona da marca deles, e os influencers é a galera da faculdade. Selecionaram alunos ali que poderiam ter a cara, e ali virou uma forma. Como se fosse o crescimento do Facebook. Certo. Na época que o Facebook surgiu. Então, cara, você vê que tem várias formas. Sim. Às vezes, criativa. Pô, vi aqui que aqui tem o meu consumidor, vou fazer esse consumidor usar aqui local, vai crescendo de forma orgânica e vende. Então, cara, tem várias ações que dá para fazer dentro desse hub de influenciadores. Putz, que legal, Flávio. Acho que tem um outro ponto aqui que a gente separou para comentar, que é a estratégia híbrida, né? De fato, né? Então, como conecta aí a mídia paga com os influenciadores? Porque houve um momento que as coisas eram feitas de maneiras separadas. Então, você tinha ali campanhas rodando com influenciadores e separado ali, campanha de performance, sendo investido em mídia. E a gente vê que hoje, cada vez mais, isso está plugado, né? Dá um exemplo aí, como que isso é aplicado, o que você enxerga das duas estratégias andando lado a lado? É um ponto importante, né? Muitas marcas, às vezes, quando elas fazem ações com influenciadores, que elas fecham os pacotes de entregas ali, né? Então, vai postar tanto no feed, com não sei o que do Stories, que não sei do Reels, por aí vai. E aí, toda essa comunicação, ela fica localizada na rede do influenciador. E aí, o que dá para você fazer de adicional? Cara, é criar um termo no contrato que, cara, você possa usar esse conteúdo desenvolvido pelo influenciador nas suas próprias campanhas. Ou em colaboração. Então, por exemplo, às vezes aquele conteúdo em collab ali desenvolvido no Instagram da vida, você pode desenvolver um anúncio em campanha em conjunto. Perfeito. E aí tem várias formas que dá. Geralmente os influenciadores grandes, eles monetizam assim também, né? Por um período, Felipe, você pode negociar o público. Entendeu? Em contrato. Então, por exemplo, quando você vincula o Instagram do influenciador numa determinada conta, você pode, cara, capturar os dados demográficos ali da galera que segue, que acompanha, e fazer uma campanha para quem segue o perfil. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, dá para fazer essas pequenas táticas com os influenciadores. São formas, né? Porque você puxa a autoridade da imagem dele. E tem outro ponto. Você tem um custo de produção audiovisual menor. Porque, por exemplo, se eu contratei ali 1.000, 2.000, 3.000 influencers, eu posso utilizar esses criativos das minhas campanhas, significa que, cara, eu vou ter menos tempo de ter que ir no estúdio... Fazer aquela produção, mesmo porque ele vai ficar um bom tempo rodando, né? Aquela comunicação ali, aquele vídeo, às vezes, que foi gravado, né? E você aumenta a frequência. Esse é um outro ponto, né? Então, tem muita empresa que vai lá com uma expectativa alta no influencer e por melhor que ele seja, a gente não pode esquecer o seguinte, existe uma questão de frequência. O que seria? Você lembra aquela época que o pessoal gravava, fazia ação com o influenciador e era aquilo, pontualmente? Aquilo é uma frequência, por melhor que seja o conteúdo, é uma frequência baixa. Frequência 1, né? Que a gente frequência 1. Aí um exemplo que eu vejo agora já muito... Mas explica aí pra galera, que seria essa frequência aí? Pra galera basicamente, quantas vezes aquela comunicação vai aparecer para você se você é um consumidor? Quantas vezes você quer que aquela comunicação apareça para uma única pessoa? Se a frequência ela é de uma vez, ou seja, você aparece uma vez, é difícil que isso fique na lembrança dela, né? Então, a ideia é que esse índice, essa etapa de frequência, ela seja maior, né? Aí, eu vejo mais um outro ponto aqui muito interessante, Flávio, quando a gente fala de frequência,
que é com relação a como algumas outras marcas fazem, né? Eu percebo muito quando a gente vai para o YouTube, por exemplo, o movimento da Insider, que a gente já comentou em alguns outros podcasts. Ela faz uma ação com os influenciadores, com os donos ali dos canais, de uma maneira com mais frequência, né? Então, você percebe que, cara, vários canais. Você vai ver assunto de geopolítica, tá lá o influenciador falando da Insider. Você vai lá para um Flow, também tá. E, cara, ela... Quase todos os podcasts. Né? Quase todos os podcasts. Só que o mais interessante não é só a frequência de fazer com esses influenciadores dentro de 1 mês ou 2 meses. É que aquele conteúdo, ele é fixo, né? No caso do YouTube. No YouTube Porra. É diferente daquele sei lá, você assistiu um corte de 3 anos atrás. Tá lá, velho. E tiver lá, tá lá o QR Code, entendeu? E aí a gente sabe, né? Até os dados que a gente tá olhando dos nossos conteúdos, o quanto que vai alavancando o alcance ao longo do tempo. Então tem muito conteúdo que você foi postando lá atrás, isso em várias plataformas. Eu vejo isso, por exemplo, no próprio LinkedIn, cara. Sim. Tem conteúdo meu que ele ganhou uma escala de impressão grande, tipo agora eu fiz esse conteúdo há 3 meses atrás, cara. Pensa no YouTube, que é uma plataforma de vídeo. Onde você... o YouTube é long tail pura, né? Quanto mais coisas e termos você vai soltando e tiver busca sobre aquilo, não importa. Melhor tende a ser, né? Então eu acho muito relevante pensar nisso. Aumento de frequência eu acho importante. Canais onde os influenciadores ou o material que eles usaram, você consiga usar de uma maneira um pouco mais atemporal, né? Esse é um exemplo, né? Mas assim, agora pegando um ponto da mídia, agora indo talvez para um Meta, né? Para um Instagram da vida... Ali talvez você use como aumento de frequência, né? Porque você tem ali o influenciador fazendo a publicação, marcando a página, né? Marcando o perfil. Só que a frequência é baixa. Às vezes o engajamento é bom, mas a frequência é baixa. Você pega aquele material, investe em ads, por exemplo, você aumenta o nível de frequência daquele anúncio, né? Daquela mensagem sendo paga. Cara, é assim, eu vejo hoje, se for até para entrar num ponto de... às vezes, decisão e alocação de investimento, cara, eu priorizaria hoje, dependendo do momento da marca, investir em influenciador em detrimento de uma mídia. Por exemplo, eu utilizaria muito menos mídia paga, do controle, do que influenciadores. Porque, cara, com influenciadores, Felipe, você consegue acertar a comunicação e muitas... comunidades e subcomunidades de um grupo de uma forma, muitas vezes, que a mídia não dá. Entendo. Entendeu? E aí você usa a mídia para alavancar essas comunicações que deram certo. Entendeu? Às vezes você pode listar lá, pô, ó, esse influenciador foi bem em engajamento, foi bem em entrega, foi bem... Pô, poderia ser melhor em vendas. Por que a gente não pega essa comunicação e joga a mídia para ela? E escalar em N canais. E aí dá pra fazer... E assim, isso é uma forma, né, que a gente tá fazendo em mídia, mas você pode utilizar depois os influenciadores em muitas coisas. Você pode utilizar em conjunto em estratégias de CRM, em eventos, em um monte de coisa, né? Legal. Eu acho que é relevante. Acho que um ponto só para o pessoal mais pragmático, né, no processo de decisão, é com relação aos indicadores, né? Quais indicadores, geralmente, os gestores e os empreendedores têm que acompanhar desse tipo de ação aí? Como envolve um canal que você não tem controle, o ponto é sempre... Como que eu vou dizer? É ir fracionando os objetivos, porque não dá para colocar todos os influenciadores dentro do mesmo bloco, né? Então, é bem provável que, por exemplo, quando você usa um grande influenciador, você vai focar aqui muito em alcance. Então, se a sua marca ela tá precisando de, cara, muitas vezes ter mais exibição do que o seu concorrente, por exemplo, geralmente o grande influenciador. Legal. Só que o que a gente sempre divide, e eu aconselho quando você vai fazer uma campanha com um grande influenciador, você precisa ter a base de influenciadores micro e nanos para ter a estratégia que a gente chama de sustentação. Que é para sustentar essa campanha, essa marca.
e as estratégias. Porque, por exemplo, com um influenciador grande, às vezes você não vai ter a verba para ter frequência 5. Fica muito caro para fazer essa ação com uma frequência maior. Às vezes Cara, assim, versus talvez o LTV, exato. Às vezes o influenciador vai virar e falar assim, pô, para cada inserção que você tiver nas minhas redes, vai ser de, cara, 50 mil. Entendo. Aí você quer ter 5, então a gente tá falando de 250 mil, às vezes de investimento. Aí, será que se eu pegar pegar ali 200 mil e colocar em micro e nanos, investindo em CPM deles, em CPA deles, tendo isso programado, eu não vou ter um retorno melhor? Então, por exemplo, o grande influenciador eu uso como alcance e credibilidade, porque, tal pessoa falou da marca, divulgou e por aí vai. E aí eu tenho uma sustentação de comunicação com objetivo para conversão ou consideração de conversão com os micro e nanos. Então, eu vejo que para cada influencer vai ter como que eu vou dizer? Uma métrica específica. Então, por exemplo, eu entro muito naquela linha do que a gente já comentou. Eu vejo que influenciadores, a melhor forma de analisar eles são pelas métricas muito voltadas a conhecimento da marca e consideração. E aí existe lá, acompanhar volume de busca sobre a marca, volume de busca mais categoria sobre a marca, que a gente já falou aqui em alguns episódios. E aí acompanhar também, cara, eu quero mensurar às vezes um influenciador para ver qual é o melhor influenciador para o fundo de funil. Perfeito. Vê lá, utilização de cupom, UTM, tráfego, quanto que tá movimentando de tráfego. Mas eu vejo muito que é legal mesclar as métricas por causalidade. Legal. Às vezes eu fiz uma ação com N influenciadores que isso impactou no tráfego direto do site. Para quem não sabe, né? Às vezes você vai entrar lá no Analytics, tem tráfego direto. O que é o tráfego direto? Quando a pessoa ela acessa o seu site digitando a URL. Diretamente. Então, isso significa que a pessoa já conhece a sua marca de alguma forma. Perfeito. É legal ter essas correlações. E assim, eu vejo que fica cada vez mais inteligente com o uso da IA. Porque você consegue fazer essas correlações hoje. O próprio Geama, ele já dá algumas notificações, né? Teve um pico estranho aqui. O que será que aconteceu? Será que foi algum dia que você fez alguma ação? Sim. Algo do tipo? Então, tem essas métricas que eu vejo que é importante, mas focar principalmente alcance e consideração da marca e do produto são... muito relevantes. São relevantes. E aí depois você fecha um bloco total, né? Deixa eu mensurar esses meses aqui que eu fiz as ações de influenciadores mais mídia, se eu tive uma queda no custo de aquisição. Porque o principal objetivo, Felipe, quando você está desenvolvendo aumento de reconhecimento e conhecimento da marca, mais consideração, é que isso no médio e longo prazo com certeza tem a diluição no custo de aquisição. Com certeza. Cara, eu acho que são pontos muito importantes, né, que a gente trouxe aqui, principalmente para a galera que tem aquela dúvida, né? Entre investir, entre fazer. Na nossa ótica, vale muito a pena, principalmente se você quer construir relevância, né, Flávio? Então, cara, não tem segredo. As marcas... No Brasil, foi falado que tem mais de 500 mil influenciadores. Nossa, é gente pra caramba. Fora que, assim, pra marca, conforme aumenta essa relevância, cara, acesso direto, acesso orgânico, você começa a depender. Tipo assim, cara, é uma mídia que te faz depender menos de mídia. Você nunca vai zerar seus investimentos na mídia, que é praticamente impossível. Mas você ser um cara, um gestor refém versus alguém que tem uma diluição, né, entre várias fontes, faz total diferença no final do dia numa operação, né? Não, é assim, o influenciador é como se estivesse desenvolvendo também uma estratégia de afiliados, né? Você para de depender de poucas fontes de audiência. Perfeito. Acho que o principal fator de queda de performance numa marca, no e-commerce, é essa queda de audiência e dependência e centralização num único canal. Legal. Show de bola. Chegamos no final. Chegamos. Mais um episódio aqui, pessoal. Conta pra gente aí, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa a tua mensagem, teu recado aqui embaixo nos comentários. Qual conteúdo, qual assunto você gostaria que nós trouxéssemos para que a gente possa também
trazer mais novos convidados aí para falar do Às vezes assunto algum convidado especialista em algum tema, né? Fiquem à vontade para recomendar, tá, pessoal? Pra gente Pode mandar lá no inbox lá do Instagram do Royconcast também, se quiserem mandar lá. Pode mandar recado aqui que não posso esquecer para você também que tá acompanhando a gente, tá? Se você aí é empreendedor, gestor de e-commerce e marketing e tá buscando aí melhorar os resultados da sua operação, seja crescimento de receita, seja aumentando o índice de recompra ou melhorando o retorno de investimento, fazendo esse investimento render mais aí na tua operação de e-commerce quando você aloca para o marketing, eu convido você a conhecer a Ciclo E-Commerce, que é a nossa assessoria especializada em operações de e-commerce. Ó, são mais de 300 operações já atendidas, passamos aí na casa de 75 milhões de faturamento somado essas operações, mais de 5 milhões de investimentos em mídia, né? Um baita retorno de investimento que a gente veio gerando ao longo do tempo para essas marcas. E a gente tem esses cases documentados e se você tiver interesse, pode fazer o contato com a gente também. www.cicloecommerce.com.br. Tem um QR Code aqui do lado. Assim, ó, é muita marca legal que passou, né, Flávio? A gente teve a GoPro, que a gente falou, a Shiseido, a Nars, né, que Laura passou por aqui. Mercier. Laura, a gente teve a da Belly, a Eiko. Cara, é muita marca bacana em segmentos diferentes. Então, se você atua e quer conhecer mais o que a gente aplicou nessas operações, faz esse contato aqui com a gente, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar você a crescer e ter bons resultados. Boa. É isso? Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify e, se você está no YouTube, se inscrever, colocar a notificação. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.